E aí pessoal, hoje a gente vai destrinchar um jogo que parece simples à primeira vista, mas que esconde uma das arquiteturas de física mais refinada da indústria indie, Celeste. Se você já jogou, sabe que esse jogo tem uma responsividade única. Ao apertar o botão de pular, o personagem responde instantaneamente. Ao encostar numa parede, o slide é perfeitamente consistente. Você faz um dash e a sensação é sempre precisa, frame por frame. Mas como os desenvolvedores conseguem essa precisão? Como eles garantem que você nunca vai passar através de uma parede, mesmo dashando a 300 pixels por segundo? E por que os jogos de plataforma exigem uma arquitetura de física completamente diferente de um jogo 3D realista? Vamos mergulhar na engine do Celeste, entender Fixed Timestamp, Collision Detection e ver como o movimento do jogador é construído camada por camada. Antes de falar do Celeste especificamente, a gente precisa entender por que jogos de plataforma precisam de uma abordagem diferente de física. No jogo 3D realista, tipo um simulador de carro ou um shooter com física de ragdoll, você quer simular o mundo de forma aproximada. Se o carro bater numa parede em ângulo estranho e quicar um pouco diferente do esperado, tudo bem. O importante é que pareça plausível. Mas no jogo de plataforma não. O jogador precisa de consistência absoluta. Se você pula de uma plataforma 100 vezes, você precisa cair no mesmo lugar as 100 vezes. Se o pulo varia um pixel, o jogador perde a confiança no controle e o jogo quebra. Por isso, os jogos de plataforma normalmente não usam engines de físicas prontas, tipo Box2D ou PhysX. Eles implementam física customizada, feita sob medida para o movimento que eles querem. O Celeste foi feito na engine XNA, que hoje é um monogame, mas a física dele é 100% customizada. Os desenvolvedores da Matchmakers Games escreveram cada linha de sistema de movimento e colisão. Isso não é exceção. Mario, Hollow Knight, Dead Cells, todos fazem a mesma coisa, porque eles precisam de controle total sobre cada detalhe do movimento. O primeiro conceito fundamental é o Fixed Time Step, e esse é um dos erros mais comuns que desenvolvedores iniciantes cometem quando fazem um jogo de plataforma. Se você atualiza a física baseada no frame rate do jogo, você tem um problema. Em computadores diferentes, o jogo se comporta diferente. Se o jogo roda 60 FPS no seu PC e 30 FPS no PC do seu amigo, o personagem dele vai pular 2 vezes mais devagar. A solução é o Fixed Time Step. Em vez de atualizar a física a cada frame visual, você atualiza a física em intervalos fixos de tempo, independente de quantos frames estão sendo renderizados. No Celeste, a física roda 60 updates por segundo, sempre. Se o jogo renderiza 120 FPS, a física continua rodando a 60. Se o jogo renderiza a 30 FPS, a física roda a 2 updates por frame para compensar. Como isso funciona no código? Você acumula o tempo que passou e quando esse tempo acumulado passa de 16 milissegundos, você processa um update de física. Tipo assim, conceitualmente, um acumulador mais igual ao tempo desde o último frame. Enquanto o acumulador for maior ou igual que o intervalo fixo, eu atualizo a física e eu subtraio do acumulador o intervalo fixo. Isso garante que a física seja sempre determinística. O personagem sempre cai na mesma velocidade, sempre pula na mesma altura, independente do frame rate. Agora tem uma parte que é muito interessante. Como o movimento do Celeste é construído? O personagem da Madeline não é um objeto físico tradicional. Ela não tem massa e não tem inércia realista. Não sofre gravidade real. O movimento dela é uma pilha de comportamentos discretos aplicados frame por frame. Vamos começar pelo básico, movimento horizontal. Quando você pressiona a seta para a direita, o jogo não aplica uma força que acelera o personagem gradualmente. Ele simplesmente define a velocidade horizontal para um valor fixo imediatamente. Você solta o botão, a velocidade vai para zero instantaneamente, com um pequeno slide se você está no chão. Por que fazer assim? Porque dá controle para o jogador. Em jogos realistas você tem inércia. Você pressiona W e demora um tempo para acelerar. Solta e demora para parar. Em jogos de plataforma você quer resposta imediata. Agora pulo. O pulo no Celeste não é uma parábola física tradicional. Ele é uma velocidade vertical inicial que decresce por frame. Conceitualmente, ao pressionar o pulo, a velocidade vertical é igual à velocidade de pulo inicial. E a cada frame, a velocidade vertical subtrai a gravidade e a posição Y acresce a velocidade vertical. Mas o Celeste vai além. Ele tem o Coyote Time. Você pode pular até alguns frames depois de sair da borda da plataforma. E ele também tem o Jump Buffering. Se você apertar o botão de pulo alguns frames antes de tocar no chão, o pulo é executado assim que você pousar, o que é bem diferente da física realista. Essa é uma aplicação do design de movimento voltada
para fazer o jogo se sentir responsivo e generoso para o jogador. Agora, a parte que mais quebra a cabeça de quem está aprendendo é a detecção de colisão. Em jogos 3D, você normalmente usa uma engine de física que resolve colisões para você, mas em jogos de plataforma 2D, você precisa de algo um pouco mais simples e previsível. O Celeste usa o Tile Based Collision, que um mundo é dividido em uma grade de tiles, cada tile é 8 por 8 pixels, e cada tile é sólido ou não. O personagem é uma hitbox retangular que se move por essa grid. A cada frame, antes de mover o personagem, o jogo verifica se a nova posição vai corrigir com alguma coisa. Para entender como isso funciona, vamos pensar em alguns passos. Primeiro, você calcula onde o personagem quer ir. Depois você testa se essa posição colide com tiles sólidos. Se colidir, você ajusta a posição até encostar no tile sem penetrar. Mas tem um pequeno problema. Se o personagem está se movendo muito rápido, tipo durante um dash, ele pode passar através de uma parede, porque entre um frame e outro ele pulou de um lado para outro sem nunca tocar o meio. A solução é a Swept Collision Detection. Em vez de só testar a posição final, você testa o caminho inteiro. Você divide o movimento em pequenos passos e verifica cada passo até encontrar onde a colisão acontece. No código, conceitualmente, seria mover o jogador, que é a função, e recebe a velocidade x e y. Enquanto a velocidade de x for diferente de zero, então eu vou dar um passo. Se eu colidir horizontalmente, então a minha velocidade é igual a zero. Isso garante que mesmo em alta velocidade você nunca vai atravessar uma parede. O personagem sempre para exatamente no ponto de contato. O Dash de Celeste é uma das mecânicas mais icônicas do jogo. A implementação é mais esperta do que parece. Quando você dasha, o jogo não simplesmente aumenta sua velocidade, ele substitui temporariamente toda a lógica de movimento padrão por um comportamento específico de dash. Durante o dash, o personagem se move numa direção fixa por um número fixo de frames, 15 frames, ignorando gravidade e input do jogador. Depois desses 15 frames, o controle retorna ao normal, mas você mantém parte da velocidade do dash como momento. E tem mais. Durante o dash, o jogo usa uma hitbox, ligeiramente menor, para permitir que você passe por espaços apertados. É um truque do design. O jogo te ajuda a fazer movimentos que parecem impossíveis. O Wall Slide é outro exemplo. Quando você encosta numa parede no ar, sua velocidade vertical não vai para zero. Ela vai para um valor fixo pequeno, fazendo você deslizar devagar. E você pode pular da parede, o que te dá uma velocidade vertical e horizontal fixa, que te empurra para longe do muro. Tudo isso é um comportamento programado no código, muito diferente de física emergente. Cada mecânica é uma state machine. Você está no estado normal e aperta dash, então entra no estado dashing. Depois de 15 frames volta para o estado normal, encosta na parede, entra no estado wall sliding, pula, entra no estado wall jump. E para gerenciar toda essa complexidade, o Celeste usa o sistema de actors. Cada coisa no jogo, tipo jogador, inimigos, plataformas móveis e espinhos, é um actor. Cada actor tem uma posição, uma hitbox, que é o collider, um método update que roda cada frame e um método render que desenha o actor. Actors podem interagir entre si. O jogador é um actor que verifica a colisão com outros actors, que são espinhos, morangos, plataformas. Plataformas móveis são actors que movem outros actors que estão em cima delas. E aqui tem um detalhe importante. Quando a plataforma móvel se move, ela não simplesmente muda de posição, ela empurra o jogador junto. E isso é muito interessante, porque a plataforma calcula quanto ela se moveu e aplica esse movimento a todos os actors que estão em cima dela. Então, se a plataforma se move 5 pixels para a direita, o jogador também move 5 pixels para a direita, antes do próprio update dele. Isso cria um movimento composto. Você pode estar correndo na plataforma móvel e sua velocidade final é a soma da sua velocidade de corrida com a velocidade da plataforma. Tudo isso que a gente falou não é apenas uma arquitetura que é específica de Celeste, mas em jogos de plataforma, essas são algumas bases que é interessante entender. E algumas lições que a gente pode extrair de Celeste é usar Fixed Time Step se a sua física precisa rodar independente do frame rate, senão o jogo vai se comportar diferente em máquinas diferentes. O movimento ele é comportamento e não física. Não tente simular o realismo, defina velocidades fixas, respostas imediatas e ajuste até se sentir bom. Seja generoso com o jogador. Quiet Time, Jump Buffering, hitboxes menores durante mecânicas especiais, tudo isso faz o jogo se sentir melhor. Swept Collision é essencial. Se o seu personagem se move rápido, testar sua posição final não basta. Você precisa testar o caminho. Máquinas de estado para mecânicas complexas. Dash, Wall Jump, cada mecânica especial é um estado separado com sua própria lógica.
E é isso, pessoal. Hoje a gente viu como o Celeste constrói seu sistema de física e colisão. Se você curtiu esse mergulho em arquitetura de jogos de plataforma e quiser aprender mais, vou deixar outros 2 vídeos e já comenta aí qual outro sistema de jogo você quer que eu destrinche. Um abraço e até a próxima.